Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a Desirê, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá, bem-vindo ao Pediatria Cast, um podcast que aborda assuntos de toda a área da pediatria, voltado para mães e profissionais de saúde. Olá, eu sou a Mariana Tesa e estou aqui com a Isabela, que vai falar sobre a saúde bucal do bebê. Oi, Isa, seja muito bem-vinda. E a gente vai começar com aquela pergunta que as mães adoram fazer, que é: quando nasce o primeiro dentinho do bebê? Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? Estar aqui com vocês é uma honra. E, sim, essa questão da erupção dos dentinhos é uma dúvida muito frequente no consultório, né? Mas o que acontece? Na literatura a gente tem, né, toda aquela parte de que nasce do 6º mês para frente. Nasce primeiro os centrais inferiores, né? Toda uma ordem cronológica, né? Mas hoje a gente sabe que os nascimentos dos dentinhos, eles podem partir do 4º mês já, até a criança tem 1 ano e 2 meses. Então, às vezes, chega a criança de 1 ano que não tem nenhum dentinho no consultório. E isso é super normal, tá? Não é nada normal, inclusive, é super normal e isso realmente acontece. Então, a erupção, ela acontece do 4º mês até 1 ano e 2 meses da idade do bebê. Então, Isabela, você falou que pode nascer a partir do 4º mês, porque assim, às vezes o bebê tá lá na fase oral, colocando muito a mãozinha na boca e todo mundo, a avó já acha que é dente, mas nem sempre isso acontece. Às vezes pode ser, mas pode não existir, né? E a mãe fica naquela expectativa de que o dente está nascendo dos 4 aos 9 meses. E aí só nasce o primeiro dente com 9 meses, né? Ou aí tem essa de também no primeiro ano não ter nenhum dentinho ainda. Mas existe uma ordem correta para o nascimento de dentes? Ou quando essa ordem não é seguida, existe algum problema? Precisa investigar? Então, tem uma ordem que, né, geralmente inicia com os inferiores, os centraizinhos inferiores, geralmente. Mas o importante é que sempre venham os pares dos dentes juntos. Então, assim, central com central, lateralzinho, lateralzinho, pré com pré. Então, que venham os pares dos dentes juntos. Mas geralmente pode começar com o inferior, com o superior. Na verdade, não tem nada muito generalizado. É bem individualizado. Cada criança é uma criança e a gente preza muito por isso, por diagnosticar cada criança com o seu tempo e respeitar a sua ordem, assim. Isso. Mas nada que seja um problema isso não ou uma doença, não, nada nesse A não ser que não nasça o par. Isso. Por exemplo, o meu filho do meio, ele nasceu os 2 de baixo, normal, e depois, quando nasceu de cima, ele não nasceu do meio, ele parecia um vampirinho, só que nasceram os 2 laterais, né? Não os centrais, os laterais. Então, ele parecia um vampirinho. Foi muito rápido, um período muito curto, e logo depois, né, os centrais já desceram também. Por isso que o acompanhamento no consultório é importante, porque a gente consegue daí identificar essa cronologia ou até mesmo solicitar algum tipo de exame complementar para a gente ver como que tá, se realmente está vindo. Tem casos que realmente o dente ele não erupciona, a gente precisa entrar com alguma intervenção cirúrgica, mas é algo que a gente tenta fazer com que seja o mais natural possível. Então, assim, a gente orienta que a criança, né, fica ali estimulando com um mordedor ou com uma cenourinha, algo mais durinho. Quando a criança já come comidas mais Isso, quando ela já está na introdução alimentar, então a gente consegue induzir naturalmente que o dente ele erupcione. Mas, às vezes, não acontece, a gente tem que fazer uma intervenção no consultório. Nossa, e falando nisso, você falou, né, da comida e tal, que é uma forma de estimular de forma natural, as mães têm muita dúvida em relação aos sintomas que a erupção dentária dá. Então, eles começam lá quando a criança começa a fase oral, porque tá babando mais, tá com a mãozinha na boca, dizer que é o dente. Mas a gente sabe que isso é da fase oral, a gente explica. Mas existem sintomas, e principalmente que as mães têm a dúvida, que é em relação à febre. Se existe a febre no nascimento do dente, ou se existe algum outro sintoma que na literatura, né, porque a gente vai falar aqui de ciência, se existe algum sintoma específico da erupção. Então, o principal sintoma da erupção, além da dor, é a irritabilidade do bebê, né? Então, o bebê ele fica extremamente irritado, extremamente choroso, aquele bebê que a gente não sabe mais o que está acontecendo, né? Então, a gente vai diagnosticar a cavidade e, opa, tá vindo um dentinho. Então, é a dor, é a irritabilidade.
A febre é uma questão muito polêmica, né? Então, assim, o que acontece? Mas a febre do dente é no máximo até 38, 38,5, quando ocorre. Então, tem alguns sintomas que sim, que são raros, mas acontece, que é vômito e diarreia. Mas, assim, são casos muito, muito extremos. No consultório, geralmente, o principal é dor e irritabilidade. Dor e irritabilidade. Então, e a febre, às vezes, acontece. Mas, assim, máximo 38 ali, que a gente consegue controlar tranquilamente. A criança não tem mais nenhum outro sintoma além disso. E uma outra coisa que eu gosto bastante também de explorar no consultório é que é um processo inflamatório que está acontecendo, porque, né, vai rasgar a gengiva, ali a região fica avermelhada, às vezes pode ficar quente, alguns bebês fazem até um hematoma de erupção, mas que também a gente não deve ficar esperando aquilo acontecer no sentido de, vai nascer o dente, será que ele vai ficar muito mal? E a mãe fica com aquela ansiedade, porque alguns bebês, a mãe do nada viu um dente, não tem nenhum sintoma. E outros, às vezes, já são mais sensíveis, já estão passando por outros processos inflamatórios associados. Então, um resfriado que está ali incubando, começou na escolinha, então tem contato com muitos outros vírus e acaba sendo muito conectada uma coisa com a geralmente, outra, né? O que acontece, principalmente quando é o segundo bebê, né? Ou quando é filho único, mas frequenta creche, ou tem contato com outros bebês. Geralmente, o nascimento do dentinho, ele tá associado sempre a alguma outra coisa. Exatamente. Então, assim, foi na creche, ou a irmãzinha veio, trouxe um vírus, tá gripado, tá com alguma dor de cabeça, pegou algum tipo de infecção, aí dá febre. Aí junta com o dente, faz toda aquela coisa. Então, e não é do dente em si, né? Aí porque o dente leva a culpa. O dente leva a culpa. Dente. Porque, vamos supor, a criança tá saudável, tá só erupcionando o dentinho. Não vai dar uma febre de 40 graus na criança, isso não vai acontecer. Geralmente acontece porque é um processo, né, como mencionou, tá ali, rasgando a gengiva da criança. Isso. Então, é um processo dolorido também para ela. Mas não que isso vá causar algum outro perigo pro bebê, né? E uma outra coisa que acontece também, Isabela, é que eles ficam um pouquinho chatos para comer, assim, né? Que às vezes eles não conseguem comer a comida sólida da forma como eles comiam antes, por causa, eu acho que, do desconforto mesmo, né? Sim, bastante. O que acontece? Às vezes até a criança, o dentinho nasce, mas ela ainda não tá na introdução alimentar. Ela tá só no leite. Então, isso acontece também. A gente tem algumas estratégias para amenizar um pouquinho essa dor, né? Então, o que a gente faz? O bebê é só exclusivo aleitamento materno. Então, a gente costuma falar do peitolé no consultório, né? Então, é o leitinho da mãe congelado em forma de picolé para a criança. Tudo que é gelado vai amenizar, vai ajudar. Então, a gente faz isso, mordedor gelado, quando a criança ainda não está na introdução alimentar. Então, é mordedor daqueles que vai no congelador, na geladeira com um gelzinho, que fica geladinho. Esse tipo de artimanhas que a gente gosta de utilizar. Agora, não, a criança já está comendo, já está numa introdução alimentar. A gente indica o quê? Palitinho de cenourinha gelada, uma maçãzinha gelada, ou uma cenoura, algum vegetal mais gelado. Ou até, se não quer dar algo mais consistente, mas pode dar talvez até a laranja geladinha, que a criança fica ali, né? Pegando. Então, tudo que seja mais geladinho para criança, para amenizar, para dar uma alívio ali para criança. Eu geralmente falo para as mães, isso eu aprendi com um dentista há muitos anos atrás, que é colocar uma fralda úmida com água potável, claro, porque a criança vai botar na boca, e congelar ela. E depois deixar a criança sugar um pouquinho ela ou fazer uma leve massagem naquele local. Porque o gelo, ele vai ter um efeito anestésico, pelo menos temporário. Então, se você faz isso um pouco antes da mamada, que às vezes a criança tem, né, essa reação de recusar a mamadeira ou de recusar o peito, porque ela tem desconforto, alivia um pouquinho, dá uma anestesiada ali natural para a criança poder consumir ali o seu alimento. Isso. O gelo é muito bom, mas hoje a gente consegue colocar ele ali no mordedor, né? Congeladinho ali, que fica melhor para a criança. Isso, né? Esse mesmo. E essa questão é muito interessante também, porque os pais, eles ficam perdidos, né? Isso é natural, super preocupados, imaginam ser totalmente indefeso, ele morrendo de dor, mas a gente consegue ter essas estratégias para eles, que eu acho que fica super E uma legal, das coisas que eu acho sempre legal abordar é que, assim,
a gente não consegue evitar processos naturais. Então, às vezes, esses processos naturais, eles implicam em desconforto, em chororô. Às vezes, a gente fica com aquela sensação de que poderia estar fazendo alguma coisa, mas não tem como fazer, porque os dentes precisam nascer. Então, é importante também a gente ter a compreensão e maturidade de que é um processo natural. A criança dá conta, porque se fosse assim, ninguém tinha dente, né? E aí vai passar também, junto com todos os outros processos naturais que ele vem tendo desde que nasceu, né? Sim. É entender também que o bebê é dolorido, né, para as mães verem isso, mas o bebê ele precisa passar por esse processo, até para o desenvolvimento dele, né? Sim, com certeza. E a gente também não indica a questão da pomadinha anestésica. Ótimo. Né? Então, assim, a questão, né, do anestésico mais natural, que é a questão do gelo ou do moedor gelado, é justamente para isso, para a criança conseguir daí comer, se alimentar, conseguir mamar. Mas o anestésico, assim, as propriedades do anestésico a gente já sabe, né, que são prejudiciais, não só à saúde bucal, mas também para a saúde em si. Então, a gente jamais indica pomadinhas anestésicas para aplicar. Tem uma pomada super famosa, Sim. Antigona, né? Essa pomada não pode de jeito nenhum. E um dos efeitos mais importantes dela é que o anestésico, ele pode adormecer a região da laringe, Sim. da glote, e isso causar realmente um engasgo, uma questão respiratória mais séria. Né? Porque o que acontece, inclusive, a gente já presenciou até episódios no consultório. A mãe aplicou essa pomada anestésica, a criança mamou e acabou afetando a deglutição dela. Então, daí a criança engasga e pode acontecer algo até muito pior, né? Claro. Então, a gente prefere sempre indicar o mais natural, ou até, a gente gosta também de fazer o chá do camomila gelado. Então, pega uma gazezinha limpa, o chazinho gelado e coloca ali, tranquilo também. Então, chazinho natural. Então, essas coisas a gente... Sempre o mais natural, a gente não coloquem, por favor, pomada anestésica. Exatamente, é bom deixar bem claro, porque Sim. isso é uma coisa que, por mais assim que esteja, parece muito claro, mas ele está muito inserido na nossa cultura. Total. Né? E então, assim, as pessoas veem muito, eu vi a minha vizinha falar que, né, não sei o que, pode dar essa pomada. Ou a avó disse que pode usar, o fulano falou. Então... E não costumamos julgar os pais, até porque é uma falta de conhecimento, claro, né? Mas a gente está aqui sempre para levar o pai, a ciência, né? Então, olha, pai, é assim que acontece. Mas, né, o filho é seu, né? Tem pai que realmente, não, mas é porque eu fiz assim, a minha avó, minha mãe ensinou. Tudo bem, mas a gente hoje em dia, a gente sabe, né, com estudos que a gente tem, os benefícios e malefícios dessa famosa pomada, né? Mas... e como a Mari falou, é um processo natural, a criança irá passar por isso. A gente pode, claro, tentar aliviar da melhor forma possível, sim, mas lembrando de que, como é um processo natural, ele vai acontecer independente da nossa vontade. E a gente não pode impor um risco para a criança. Então, um anestésico na garganta que diminui o seu reflexo de deglutição, alterando isso, ela pode se engasgar. Então, a gente precisa estar atento e como profissionais da área da saúde que cuidam de crianças, a gente é o guia do pai. Então, a gente vai pegar o que tem na ciência e poder trazer isso como informação de segurança, né, da melhor forma para o bebê. Excelente. Bom, então já sabemos que o dentinho vai nascer, independente da nossa vontade, graças a Deus, os dentinhos irão nascer, que eles têm um período, que tem mais ou menos uma sequência, mas que tudo bem se eles não nascerem nessa sequência, como que a gente vai aliviar. Aí agora nós temos um bebê que tem dentes naquela boca. É esse momento que a gente vai começar a escovação? Então, outra polêmica, até entre órgãos, né, pediátricos. Então, o Ministério da Saúde indica uma coisa, a Associação Brasileira de Pediatria indica outra, e os profissionais, cabe a cada profissional seguir uma linha, né? Mas, gente, temos estudos, inclusive, que comprovam que quando a criança, mesmo tendo dente, e a criança é exclusivo materno, a saliva do bebê com o leite materno, ele desenvolve um biofilme de proteção ali, uma camada protetora naquela mucosa do bebê. Isso previne várias bactérias, enfim. Então, não tem a necessidade de realizar a higienização se não tem dentes. É um trabalho em vão dos pais, é mais um trabalho, inclusive, para os pais que não tem necessidade, né?
A língua do bebê, a nossa língua, ela tem propriedade autolimpante. Então, ai, mas é que eu me incomodo, né? Fica branquinho. Fica branquinho, vou passar uma gazezinha ali. Não tem necessidade, né? É um trabalho em vão. A gente realmente indica que a higienização bucal se inicie quando tem o primeiro dentinho. Com um dentinho, Ótimo. aí sim a gente Primeiro gente dente e inicia a escovação. E a gente inicia a escovação completa, com fio dental, com escova, pasta de dente, com tudo. Então não é só trocar a fralda, Não. não é só botar a dormir, a gente tem que escovar os Tem dentes, que passar fio dental. fio dental. Viu? A Mariana vai ter oportunidade de já passar fazer a fio dental no começo, porque eu não sabia dessa informação. Meus filhos não passaram fio dental nessa idade. Só quando juntava 2 dentinhos que eu achava vai grudar o frango ali e eu tinha que tirar. Então não é por isso que a gente usa fio dental. Outra polêmica também no consultório. Mas pra que eu vou passar o fio dental? Não fica nada ali. Não fica nada, só tem um dente. Não gruda nada ali. Gente, mas o fio dental não é só para tirar o frango entre os dentes, não é para isso. O fio dental, ele nos auxilia a remover a placa. Aquela, vamos falar mais brasileira, ali, a gosminha que fica ali no dentinho, aquilo ali é placa, biofilme acumulado, então aquilo ali causa cárie e dentre outras doenças bucais. Mas o fio dental a gente consegue literalmente raspar aquele biofilme onde talvez a escova não vá alcançar. Às vezes é mais pertinho de gengiva, a mãe até fica com medo de escovar, e com o fio dental é mais preciso, a gente consegue puxar, né, arrastar esse biofilme dali. Então ele ajuda a gente nisso também, e não só tirar entre os dentes, né? Então isso é... E aí dá pra usar aquele fio dental que é tipo uma... Sim. Como é que é? Um montadinho, né? Isso, eu ia indicar agora pra vocês. É muito ruim, né? Às vezes a boquinha do bebê é muito pequena, a gente enrolar. E aí tem que segurar, porque às vezes não vai manter aberta. Isso, né? às vezes é só a mãezinha ali sozinha ou só o pai. Então a gente sempre indica, sim, aquele de haste, né? Que é muito fácil, onde a mãe consegue. É descartável, né? Então não reutilizem, mamães, aquele fio dental. Vem um monte dentro Vem um monte, ele é descartável. Então a gente indica aquele mesmo, que a mãe consegue, os pais conseguem fazer a higienização correta. A escova, falando um pouquinho agora já da escova, já aproveitando o kit da higiene, né? A escova, independente, um dentinho. Não usamos dedeira, nem escova de silicone. A gente utiliza escovas com cerdas, normal. Né? O que acontece é que a cabeça tem que ser menor, né, para bebês, e a gente sempre indica que a cerda seja de poliéster, não de nylon. Geralmente são de nylon, né? Então a gente indica o poliéster por ser um material um pouco mais macio. Até tem uma marca comercial que a gente indica no consultório, que são mais apropriadas para os bebês, mas esse é muito interessante. Tem que ser de poliéster, é só os pais olharem no rótulo. No rótulo, né? Isso Que tem uma observação, está escrito atrás, o material da cerda. Sim. Sempre cabeça pequena, né? Essa parte eu sabia, que a cabeça tem que ser pequenininha, a cerda macia, mas não sabia cerda dessa macia, informação. gente. Não é a cerda que limpa, é a técnica da escovação. Não é uma vassoura, é uma escova de... É a técnica da escovação. Então, aí agora vamos pro outro Já eu gosto de elemento. esfregar bem, fica tipo uma vassoura, né? Tipo, arranca o dente quase. O outro elemento é a pasta, né? Isso os pais têm muita Muita E dúvida. se você for colocar essa informação, inclusive no Google, essa informação tem muitas divergências. Então prestem atenção, pessoal, que essa parte é muito importante. A pasta, nós indicamos que tenha flúor, que contém acima de 1.100 ppm de flúor. Mas o que acontece? O flúor, ele é polêmico, né? Ai, mas a injeção de flúor, né? Vai prejudicar a saúde do meu filho. Gente, assim, a gente utiliza principalmente em bebês meio grão de arroz de pasta. Cru, ainda por Cru. cima. Sim, cru. Isso faz diferença. Cozido Então, é maior. Nada. Um tubo de pasta para um bebê dura um ano inteiro, praticamente. Porque é uma sujeirinha. Porque não é a pasta que limpa o dente, é a técnica da escovação. Então, a pasta, ela nos ajuda, como ela contém flúor, a prevenir cárie, a prevenir outras doenças. Mas, sim, o ideal é que contenha flúor. Ai, mas meu filho vai pra creche, e daí lá eles não vai ter uma escovação supervisionada, como é que eu faço? O que a gente indica? Compra uma pasta, então, sem flúor, para ser levada na escola, até para ele ter o hábito de escovação, até para realizar a higienização.
Mas em casa, com a supervisão dos pais, a gente utiliza pasta com flúor, principalmente na escovação noturna. Então, sim, tem que ter pasta. Ai, mas o meu filho Come não pasta. come pasta. É uma delícia. Não tem problema ele ingerir aquele pouquinho de pasta, porque é porque controlado. é difícil de cuspir também. É controlado, sim. Ela foi feita para isso, na verdade. Em bebês, a gente sabe que acontece a deglutição, então isso é natural. Mas nada que, a criança vai ficar comer um tubo de pasta. Isso não acontece, gente. Só os de 5 anos. Daí tem que esconder a pasta. Tem que esconder a pasta. Então, mas meu filho, qual pasta? Mas qual pasta eu uso? Né? Eu uso de criança, eu uso de bebê, eu compro aquela mais cara. É que tem uma incompatibilidade disso também, porque no mercado, na farmácia, às vezes a pasta o creme dental tá lá escrito assim, 0 até 1 ano. E aí essa não tem flúor, né? Porque aí não tá, às vezes confunde, né? Aí às vezes eu explico para os pais, olha, a gente tem que ver a quantidade de ppm. Isso. Porque se você for pela indicação da pasta, fica confuso. E às vezes ainda assim eles vão no mercado e duvidam da própria certeza, porque tem essa confusão mesmo. Por isso que é muito importante os pais eles estarem atentos ao profissional, terem um profissional de confiança para realmente confiar naquilo que ele está falando. Né? Porque as marcas comerciais, a gente sabe que é comércio, é venda, e a gente indica aquilo que realmente a gente estuda e sabe que cientificamente é comprovado para aquela faixa etária. A questão da pasta, do creme dental em si, mas o meu filho, qual pasta que eu uso? Né? Tem de personagem, tem de sabor, qual sabor? Mas tem problema o sabor, não tem problema. Então, assim, gente, a pasta, inclusive em bebês, não tem problema ele utilizar pasta de adulto, por exemplo. Não tem nenhum problema. Ótimo. Ele pode, mas o que acontece? É mentolado, o bebê não gosta, a criança não gosta, às vezes ela quer uma colorida, não gosta da branca. Então, na verdade, a pasta, ela ser de sabor e de personagem, é um aliado para os pais. Excelente. Então, assim, não, eu vou comprar a pasta de dente do herói, eu vou comprar da princesa, dos carros, pra você. Mas ela tem brilho. Mas ela é azul, ela é rosa com brilho. Então, é por isso. Mas a pasta em si, de questão de propriedades químicas e benefícios, malefícios, a criança pode escovar com qualquer creme dental, inclusive de adulto, não tem problema, respeitando a quantidade. Então, a gente respeitando a quantidade, entendendo a técnica de escovação, não tem problema utilizar um creme de adulto. É só mesmo porque é mais desconfortável. A criança não está acostumada com aquele, né, mais mentolado, mais densa, que possa causar da refrescância que o creme dental do adulto traz. E a gente adora, porque se você tentar escovar o dente com a pasta de criança, é horrível. Parece que você não escovou o dente. Sim. Porque não tem o mentolado, que é a sensação que dá de limpeza. Isso mesmo. E essa questão, às vezes os pais, mas eu vou colocar um pouquinho mais de creme dental para limpar. Para limpar mais. Né? Gente, o creme dental, ele não é detergente. Quanto mais espuma faz, mais tá limpando. Não é assim. Então, realmente, é técnica da escovação. Então, é técnica. Às vezes, até no consultório, a gente comprova isso pros pais. A gente se escova removendo a placa sem a pasta, para provar mesmo que é técnica de escovação que a gente tem que fazer e não é a pasta em si. E isso é interessante porque às vezes a criança tem 1 ou 2 dentinhos e a gente encaminha para o dentista, porque isso faz parte da rotina, né, das consultas e é super de pediatria. Importante. E às vezes os pais ficam assim, mas tem tão pouquinho dentinho. Aí eu falo, não, mas ela vai explicar algo que eu não consigo explicar. O que é a técnica de escovação, como passar o fio dental, como cuidar, como vocês manipularem adequadamente a boca do bebê. Porque daí vocês fazem essa parte muito aplicável para o dia a dia dos pais em casa. Sim. Né? Porque a criança não consegue escovar sozinha, né? Sim. Inclusive, a gente consegue demonstrar para os pais técnicas. Como segurar, onde que coloca o dedo para não machucar, para a criança conseguir ficar com a boquinha um pouco mais aberta. Então, a gente tem várias técnicas que a gente demonstra para eles em consultório. E, na verdade, a gente consegue avaliar toda a estrutura bucal do bebê, né? Então, mucosa, respiração, língua, posição lingual, freio labial. Então, isso tudo a gente consegue avaliar também, que é super importante. Não é só pensando no dente. Não é só o dente. Não é o dente em si. É a saúde oral como um todo. Como um todo. Excelente. Isso mesmo. Isso aí, gente. Muito bem. Então, você falou que não é pasta, ótimo. Já vou falar pro meu marido que ele gosta de usar 5 litros de pasta, né? Eu também gosto. Mas vamos falar um pouquinho, então, como é essa técnica? Como deveria ser a escovação ideal do bebê? A escovação ideal do bebê, vamos imaginar um bebê com 2 dentinhos, né?
a gente é um pouco mais fácil pra gente escovar, porque ele tá todo exposto ali, então a gente consegue escovar. Então, o ideal é que a gente primeiro utilize o fio dental, não o fio dental após, mas sim antes. Então, com o fio dental a gente já consegue, igual como eu falei no início, remover um pouco aquele biofilme, aquela placa que tá ali, e após a gente vem com a escovação. O ideal é que a escovação a gente faça em forma de bolinha, onde não machuque, isso, bolinha, bolinha. Atrás dos dentes é muito importante a gente escovar. Então, arrastar mesmo a escova, às vezes vai dar uma respingada, né, nos pais ali, mas é muito importante a gente escovar atrás, ao redor do dentinho. Do ladinho também, Do né? ladinho, sim. Então, a gente sempre utiliza o pra cima, sempre puxando a sujeirinha pra cima, o pra trás. Então, quando a criança só tem poucos dentes. E passa na gengiva também essa escova? Não. Não? Não tem necessidade, não. Só realmente no dentinho ali com a pasta, né? Aí entra um pouco aquela outra questão de ali é não tem mucosa. problema. Isso, não tem problema. Agora vamos imaginar um cenário de uma criança um pouquinho maior, que já tem todos os dentes. Aí muda um pouquinho mais, né? Porque daí, o dente superior principalmente, né? A gente tem lábio, a gente tem o freio, que empaquita um pouquinho ali a escova. Então, a gente tem a técnica de sempre levantar o lábio para poder escovar bem. E os dentes posteriores sempre são os mais limpos, por incrível que pareça. Porque a criança fica ali. Assim, a criança só escova assim. Só a parte de cima do Isso, dente de e trás. fica ali. O da frente não. E aí, chega no consultório, a gente evidencia e vê que os posteriores estão mais limpos. E o anterior não. E os anteriores cheios de placa. E isso é super compreensível, porque a gente tem ali o lábio que acaba afetando, dificultando a escovação tanto da criança quanto dos pais, né? Então, por isso que é importante a escovação supervisionada dos pais também, porque a gente ensina essas técnicas para os pais realizarem, né? E a partir de qual idade a criança está apta para escovar os dentes sozinha? Então... Pergunta de R$1 milhão. Pergunta de R$1 milhão, ótimo. Vamos lá, se preparem. Então, na verdade, é importante que, desde quando a criança, desde pequenininha, já dá a escova para a criança se Ela adaptar à tem vontade de higiene, imitar isso, fazer o faz de conta ali, o eu faço, você faz. Muito importante. Então, deixa a criança brincar, deixa a criança escovar, nem que seja aquela técnica de quando a criança for escovar, brincar, dá a pasta sem flúor, daí pra ela ficar ali, e ela fica, né? E quando os pais forem realizar, os pais usam a pasta com flúor. Mas a criança ela só tem destreza, mobilidade motora para escovar sozinha. Vou dar uma dica para os pais. Quando eles estão escrevendo letra cursiva. Nossa! Aí a gente entende. Só na adolescência. Não, Ali, 8 anos, né? 7, dependendo do eles desenvolvimento começam da a treinar. criança. Isso. Que interessante. Aí que eles têm destreza motora, que conseguem fazer as técnicas e tudo mais. Aí sim você pode ter certeza que ele vai estar realizando uma higienização correta. Antes disso, a criança é super importante que ela faça sozinha. Nem que assim, a escovação do almoço, a escovação, né, quando acorda a criança faz. Mas principalmente é primordial a escovação noturna ser os pais. Ótimo. Então, até ele não ter essa destreza, tem que ser os pais. Tem que dar um confere pra E aí a tem. mesma coisa, a gente passa o fio dental, porque eles também não conseguem passar Passa. e Isso, faz a mesma escovação. coisa, a mesma Excelente. coisa. Sempre supervisionado. E para criança é legal, né? Eu não tinha pensado na ideia desse fio dental de haste para o bebê, que realmente é mais fácil. Como é que você vai com os 2 dedos? Até porque eu também não passei fio dental nos bebês, né? Como é que eu ia fazer? Total. Mas esse de haste para as crianças. Sim. Porque aí eles usam, claro, por exemplo, o meu filho mais novo tem 5 anos, ele passa aquele fiozinho e depois eu vou como um fio normal e passo nos dentinhos dele. Mas para os mais velhos, eles usam aquele de haste que é muito mais fácil, né? De fazer a passagem. Inclusive, o fio dental de haste, até nós, Eu vou nós comprar, adultos, Uhum. utilizamos. Mais fácil. Então, a eficácia dele é igual ao fio dental de rolo. É muito mais fácil de passar. Não tem nenhum problema, é igual. E para criança, é outro aliado aí na escovação, porque tem de personagem, Tem colorido. tem gostinho. Tem gostinho, é. É uma diversão. Acaba que o momento da escovação se torna um momento de diversão para criança. Então, o fio dental de haste, até pra gente. Pra gente, daí tem a fita. A gente também tem outra observação no fio dental. Tem o fio e a fita. Eu gosto da fita. Eu gosto da fita Isso. também. Então, o que a gente indica? Dentes tecidos, fio. Começou a vir os dentes permanentes, fita. Tá, dente descido, só para o pessoal ficar sabendo, Dentinho é o de dente leite. de leite. É o dente que cai. Isso, é o dentinho que cai. Isso mesmo, o dentinho de leite. Então, no dentinho de leite, o fio começou ali a vir os dentes permanentes, que são os dentes de dente grande, né? Que eles ficam todos bobos, né? Quando começa a nascer os dentes de dente grande. Aí é fita.
Ótimo. Que é melhor, ela desliza, né? É melhor pra... E, Isabela, agora entrando numa parte que isso também é muito da nossa consulta em geral, a história do ferro. Porque, assim, não existe ferro que tenha, não, assim, é garantido que não vai manchar os dentes. Ele pode manchar se pegar no dente, né? E aí, o que os pais podem fazer nesse sentido? Mancha permanente o dente ou é uma coisa transitória? Sai como, né? Como evitar essas manchinhas nos dentes? Realmente, se pega no dente, ali na dentina, ela realmente acaba ocorrendo a mancha, mas a gente consegue prevenir isso. Como que a gente indica a prevenção? Sempre após dar a gotinha, né, de ferro, principalmente para o bebê ali, a gente daí indica que ou escove, né, ou a mãe, não quero escovar depois de dar, acontece, tá na correria, então a gazezinha ou uma fraldinha limpa com água filtrada só para limpar ali onde caiu o ferro. Daí não vai manchar, não tem problema, porque realizou uma higienização ali correta. Futuramente, né, tem uma criança ali, ela tá com 4, 5 aninhos, a mancha não saiu, mãe se incomoda. Em consultório, a gente tem procedimentos que a gente consegue realizar a remoção. Porque é um pouquinho mais abrasivo. Porque essa mancha não é permanente, ela não pega a matriz do dente. Não, ela não é permanente. E o mesmo acontece com os antibióticos. O antibiótico, ele não danifica o dente por ser um antibiótico. Então, gente, o antibiótico ele não é vilão, tá? Não se preocupem quando as médicas indicarem o antibiótico. Não vou dar antibiótico pro meu filho. Não tem problema, por causa do dente, não tem problema. O que acontece com o antibiótico? Geralmente, pediatras indicam específico para criança. Para criança, de uso pediátrico. É doce, tem sabor. Então, não é o medicamento que causa cárie, mas sim o açúcar que tem na composição do medicamento. Mas, assim, faz o uso oral do medicamento conforme indicação médica, mas a rotina de higienização, ela continua. Então, tendo essa prevenção, utilizando fio, utilizando a pasta com flúor, com o ppm indicado, acima de 1.100, a gente não tem problema com medicamentos. E também usa por um tempo curto, a não ser que seja um uso muito prolongado. Sim. Mas é que tem uma história aí que de antigamente, acho que é de antigamente, né? Que o antibiótico manchava os dentes, que não podia usar. E às vezes a criança tinha outro problema, não tinha nada a ver com antibiótico, era uma descalcificação, alguma outra coisa. Ou a falta até de higiene, porque antigamente a gente não tinha isso tão disseminado, né? Sim, exatamente, escovava. A criança nem sei se escovava. Não, e a criança. Não, acho que até escovavam, mas usava uma mamadeira com açúcar, escova o dente da mamadeira com açúcar, era muito comum, né? Exatamente. Então, assim. E da questão do antibiótico, não é que ele é o vilão, é que geralmente, como a criança está doente, associa com a criança estar mais desanimada, estar mais chorosa, daí a última coisa que a mãe pensa é escovar o dente. É verdade. Então, assim, não, mas meu filho tá de cama, meu filho tá com a garganta inflamada, ele não abre a boca, como é que eu vou higienizar, passar fio, fazer tudo isso, que na teoria é muito lindo. Tudo é fácil. Tudo é fácil, mas a gente entende como que é a rotina de mamãe. Né? Mas a gente também tem que dar importância. Então, não é que o antibiótico é o vilão, mas ele fica 7 dias. Vamos colocar um ciclo de antibiótico, 7 dias tomando. E se ela ficar 7 dias sem escovar o dente, obviamente que vai acumular biofilme e vai acontecer algum probleminha nesse dentinho. Então, não é o antibiótico, é sim a falta da escovação após o uso do antibiótico. Perfeito. Certo? Agora entra, né? Oi, Isa, você então, a gente te conheceu porque você tem uma clínica voltada para o atendimento infantil. Isso. E tem um atendimento diferenciado, né, que a gente conheceu. E eu queria que você falasse um pouquinho como é esse atendimento que vocês fazem à criança lá. Eu sei que vocês fazem a parte de anestesia, né, então fazem sedação e anestesia, mas esse é o foco do atendimento da criança? Na verdade, a nossa clínica na cidade, ela é uma das pioneiras aqui, então, nesse nível, né, de um ambiente totalmente lúdico, totalmente preparado para crianças. Então, a nossa clínica, ela é preparadíssima para atender de 0 a 14 anos, 13, 14, porque às vezes os adolescentes ficam um pouco mais intimidados com o local, né, um pouco mais infantil. Mas o que acontece? Na nossa clínica, a gente tem realmente um atendimento bem diferenciado, humanizado e respeitando a criança. Então, a nossa prioridade é a criança, é ela se sentir bem, é ela entender o porquê que ela está lá. Então, ela tá lá com um propósito. E qual que é? É prevenção? Ou ela tá com dor?
Então, ela entender isso. E a nossa abordagem é muito psicológica no começo, né? Onde a gente faz com que a criança entenda. Então, a gente condiciona a criança para ela entender o porquê que ela está lá. Então, a questão assim de contenção, mas vamos segurar. Como que vocês fazem para a criança ir até o consultório? Então, isso, às vezes, a gente precisa de 2 consultas, às vezes em uma só a criança entende. E a gente conversa muito isso com os pais. Os pais, eles têm que também respeitar a criança, não só nós. Então, principalmente os pais, porque se prolonga em casa. Então, os pais irem já trabalhando com a criança, irem desenvolvendo a técnica de escovação. Então, até a gente fala, uma semaninha antes de vir no dentista, comece a escovar o teu filho deitado. Deita ele na cama, bota ele no teu colo, para ele não ver que aquilo é uma ameaça. Então, tem várias técnicas que a gente vai utilizando com os pais para ele chegar lá e já não achar que é algo ameaçador, que vai ter pique, injeção, agulha, sangue, que vai doer. Então, a nossa abordagem é muito afetiva, muito amorosa, a gente entende, compreende a criança e faz com que ela entenda o que ela está lá. E quando é necessário a sedação, como que é feito, só pra gente compreender, assim, o pessoal também entender que isso existe, inclusive, né? Que existe essa opção. Sim. Na Dent Kids, a gente tem 2 tipos de sedação, né? A gente tem a endovenosa, que é um médico anestesista, que realmente vai lá na clínica, prepara todo o nosso consultório como se fosse um centro cirúrgico. Então, é monitorado o batimento cardíaco, é tudo certinho, oxigênio. Então, a gente tem todo esse suporte do médico que vai lá na clínica realizar, onde é uma sedação inconsciente. A criança dorme. Realmente, ela fica inconsciente. A gente acorda ela depois que a gente, né, retira a medicação ali. E a gente tem a outra opção, que é a sedação, que é a consciente, que a gente fala, né? Que é a com gás, óxido nitroso, que é a máscara, né? O famoso cheirinho que a gente fala para as crianças, né? Que elas inalam ali aquele cheiro, e daí no consultório a gente tem o pum do elefante, o perfume da princesa, né? Várias artimanhas ali para as crianças. Elas cheiram, inalam aquele gás e elas ficam mais tranquilas. A sedação, a gente não indica em todos os casos, até porque a odontopediatria é muito além do que realizar uma sedação e fazer com que a criança durma e a gente faça. Isso é muito fácil, né, entre aspas. Mas a gente indica a sedação realmente quando a criança já vem de um trauma muito grande, né, de um outro profissional, onde a criança realmente tem um trauma desenvolvido, ou algum tipo de diagnóstico onde a mãe opte realmente por fazer com sedação, onde ela não quer condicionar, ou não, eu não quero segurar, mas não quero condicionar, eu quero sedação. Então, é uma decisão muito com o dentista e com os pais. Ótimo. Essa questão de sedação. A gente deixa bem livre também a decisão para os pais. Então, na verdade, a parte diferencial do trabalho de vocês é esse trabalho mais educativo. Isso. Então, vocês vão receber a criança, vão mostrar para ela, dentro do entendimento dela, então, uma criança de 3 anos entende diferente de uma de 7, e vocês vão trazer segurança, para que a hora que ela tenha que efetivamente deitar na cadeira, ela saiba o que vai acontecer. Isso. Ou saiba, né, claro. Talvez tenha uma resistência ali, mas é mais fácil, porque conhece, tem confiança no profissional e no processo que vai acontecer. Até porque, conforme a faixa etária da criança, a gente tem atividades lúdicas de orientação em saúde bucal que a gente faz para aquela idade. Então, a criança tem 3 anos, a gente faz tal atividade. A criança já é um pouquinho maiorzinha, então vamos trabalhar outra atividade. Então, a gente tem todo um protocolo de atendimento que a gente utiliza no consultório. Então, e após também esse primeiro contato com a dentista lá na clínica, os pais vão para o consultório com a dentista para a parte da anamnese. Enquanto isso, a criança permanece lá fora, brincando com todos os brinquedos de saúde bucal. A ASB já vai no bichinho, meio que mostrando, brincando, então ele já vai se adaptando, enquanto dentro do consultório os pais estão recebendo literalmente uma aula, né? Tudo isso que eu tô falando aqui, a nossa dentista fala no consultório, então para os pais a gente tem todo umas lâminas, um protocolo que a gente passa para eles em vídeo, em slides, eles entendem como que é, a gente faz a técnica de escovação ali com os pais, e depois a criança entra e tudo acontece, né? Ele é o dentista, então ele vai brincar com os bichinhos, vai escovar o dente do bichinho, vai usar o famoso motorzinho no bichinho para ele ver que não é nada ameaçador. Então a gente usa muito faz de conta, o eu faço, você faz. E isso dá super certo, as crianças adoram, né? Assim. Excelente, e isso reforça, né, que o conhecimento nos liberta, né? Totalmente. Então, o conhecimento
para aquela criança, dentro da sua cognição, da sua capacidade de entendimento, vai libertar ela daquele Totalmente. sofrimento inicial de fazer um tratamento que é necessário. Sim. E às vezes é só uma Isso. limpeza, né? E as Isso é crianças, excelente. elas acabam vindo com muito um peso, uma crença dos pais. Dos pais. De trauma de dentista. Ai, mas na minha época era arrancar e foi sem anestesia. Então, os pais chegam muito mais apavorados do que a criança, Sim, às com vezes. certeza. Eles até evitam de ir para Justamente por achar causa do medo que- deles. Exatamente. Isso mesmo. Então, a gente primeiro orienta os pais, conforta os pais. E a nossa mente é todo propício a isso. Fora todas as tecnologias que a gente utiliza ao nosso favor, que a gente tem a sedação, que acaba sendo um aliado em alguns diagnósticos, mas a gente tem anestesia sem agulha, onde a gente realmente não tem agulha. Então, os pais que têm medo de agulha, os pais, na verdade, nem a criança, Sim. realmente não tem agulha, a gente não mente, não é nem subcutâneo, não tem agulha mesmo. A gente é um jato sob pressão, então a gente tem isso no consultório, que é um aliado pra gente. A gente tem a câmera intraoral, onde os pais conseguem visualizar super bem a cavidade. Toda ali a saúde bucal do bebê, a gente passa na televisão pro pai, pro bebê, da criança, né? A gente tem laser no consultório, que ajuda a gente ali na parte de cicatrização, afta, pé, mão e boca, infecção, garganta, estomatite. Então, a gente tem vários encaminhamentos, inclusive de pediatras, que é pé, mão e boca, ou às vezes é uma estomatite. A gente faz a aplicação de laser também. Então, uma cirurgia de freio, a gente faz com cauterizador. Então, a gente tem várias tecnologias no consultório que ajudam a gente a proporcionar uma saúde bucal mais de excelência ali para a criança, se dizer assim. Excelente, Isa. Eu queria te agradecer muito por ter vindo eu aqui que agradeço, e passar gente. essa infinidade de conhecimentos, porque Obrigada. realmente isso é uma dúvida bem comum das mães. Sim. E queria te agradecer mesmo, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, gente. viu, Isa? Obrigada. Foi muito legal. Gente, eu que agradeço vocês, né? Parabéns por todo o trabalho. Foi uma honra estar aqui com vocês. E é isso. Isso aí, Muito bom. obrigada, viu? Imagina. Esse foi mais um episódio do Pediatria Cast. Nos acompanhem nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio.